Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Ventura, tenho 33 anos e sou o criador do canal Ombro Amigo. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho da história, por que eu resolvi criar esse canal, para a gente poder compartilhar essas informações do nosso dia a dia. Vou me apresentar primeiro. Como eu já falei, meu nome é Renato Ventura, sou natural da cidade de Rio do Campo, do estado de Santa Catarina, uma cidade de interior com mais ou menos 5, 6 mil habitantes hoje, e foi lá que eu nasci, no ano de 1986, onde minha família morava, onde meus parentes moravam, e com 5 anos de idade nós fomos morar para Salete, uma cidade vizinha de Rio do Campo também, de aproximadamente 8 mil habitantes. No ano de 1994 a gente foi morar para lá então. Para você entender um pouquinho da minha história, me conhecer melhor, eu desde muito cedo comecei a trabalhar, com 9 anos de idade a gente já trabalhava, eu trabalhava na agricultura com 9 anos, estudava, nunca deixei de estudar. Não foi pelo fato de começar a trabalhar cedo que eu deixei de estudar, mas agradeço porque o trabalho que traz muita coisa pra gente, que dá muita experiência para nossa vida e que a gente pode usar para realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, correto? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade eu já trabalhava, trabalhei em auto center, trabalhei em posto de combustível, em lavação de carro. Muita gente às vezes fala, meu Deus Renato, mas tu fez tudo. Eu me orgulho de ter trabalhado em muitos lugares, ter começado a trabalhar muito cedo. Minha mãe e meu pai na época não tinham condições para nos manter em casa e eu e o meu irmão, então a gente começou a trabalhar muito cedo. Trabalhei também como garçom dentro de um ônibus, aprendendo um pouco sobre guia de turismo. Fiquei durante um tempo num seminário de padre, onde fui me capacitar, estudar, mas depois de um tempo eu descobri que não era a minha vocação, que não era aquilo que eu queria, e eu resolvi então largar o seminário e voltar para casa. Durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa de turismo, lá na minha cidade, em Salete, então durante mais ou menos 2 anos que eu trabalhei lá, eu viajei muito. Viajei para o Rio de Janeiro, viajei para São Paulo, fui para a Argentina, Rio Grande do Sul, Goiás, viajávamos para vários lugares do nosso país. E o que eu tenho como experiência com isso? Contando um pouquinho da minha história lá para você que não me conhece, para você que me conhece, sabe que eu fiz isso. Na mesma época também que eu trabalhava nessa empresa de turismo, eu trabalhava como jornaleiro. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com jornal antes, na época eu entregava 3 assinaturas de jornal aqui do nosso estado, e também a empresa me deu a oportunidade de começar a vender assinaturas. Foi onde eu tive o meu primeiro estalo, meu primeiro insight de que o ramo de vendas é um ramo muito bom, que é um ramo onde eu poderia alavancar os meus ganhos. Por quê? Porque eu trabalhava, na época, num auto center, numa lavação de carro, e no primeiro horário da manhã eu fazia a entrega de jornal e a entrega de revista. Durante o dia eu passava nesse auto center, trabalhando como lavador de carro, aspirador de carro, e à noite eu estudava. E mais ou menos ali por volta quando eu estava no 2º ano do ensino médio, que eu já tinha voltado do seminário, apareceu essa empresa então de turismo na nossa cidade, uma cidade muito pequena, foi um negócio assim fora do comum e todo mundo queria trabalhar. Eu lembro até hoje que tinha fila para fazer entrevista, porque as pessoas queriam algo diferente, queriam algo novo. E realmente era uma empresa diferente, era algo totalmente diferente para a nossa cidade. Lá, Salete é uma cidade que basicamente vive de pequenas empresas. Tem uma empresa de uma madeireira muito forte que trabalha com exportação, tem uma metalúrgica que faz caldeiras, e daí o pequeno comércio, que é loja, auto center, algumas pessoas vivem da agricultura. Então não tinha muito o que se fazer, muita opção. Mas quando eu fui trabalhar nessa empresa de turismo foi onde eu comecei a ver um mundo diferente.
eu comecei a perceber as oportunidades diferentes que o mundo ele oferece pra gente. Mas eu não poderia ficar lá, na época eu não tinha condições, até tinha condições, a minha mãe até queria para mim ficar, para mim estudar, só que quando eu tinha 16 anos, quando eu estava trabalhando nessa empresa de turismo, eu acabei perdendo meu pai. Com 16 anos ele veio a falecer, deixou eu e a minha mãe, o meu irmão já não morava mais com a gente, e eu resolvi naquela época, mais ou menos uns 6, 7 meses depois, eu cheguei e falei para minha mãe que eu não iria mais ficar em casa, que eu iria buscar algo novo para mim. Foi quando eu decidi que eu ia servir o quartel. O quartel mais próximo da nossa cidade era Blumenau, que é a cidade que eu moro hoje, já moro há 16 anos aqui em Blumenau, e eu vim para Blumenau buscar algo diferente. E como eu não tinha muita qualificação de mercado, eu estava com 18 anos, recém tinha atingido a minha maioridade, eu resolvi vir servir o quartel. Imaginava naquela época o serviço militar era algo totalmente diferente, que eu ia ganhar muito bem, que poderia seguir uma carreira. Foi uma escola, uma faculdade realmente. Em 2005, 2004 eu então me alistei em Blumenau, comecei a vir de 2 em 3 meses para se apresentar no quartel. E em 2005, então, eu ingressei como recruta, como soldado no Exército Brasileiro. Fiquei lá durante quase 8 anos da minha vida, de 2005 a quase 2013, final de 2012, início de 2013. Tive muito aprendizado, criei muitas amizades, criei muito contato no meio social, que hoje é muito importante, e fiz muito network. Dentro do quartel, quando eu estava lá, eu também já comecei a trabalhar, eu tinha a minha carreira militar, servi o primeiro ano, 2005, como recruta, como soldado, e em 2006 eu já fiz um curso de cabo, fui promovido naquele mesmo ano, então o meu salário melhorou muito. A minha carreira lá dentro melhorou muito, e eu fiquei por quase 8 anos da minha vida no Exército Brasileiro. Quando eu estava ainda no quartel, eu já comecei a empreender lá dentro. Por que empreender? Porque eu trabalhava na cozinha do quartel, trabalhei durante todo o tempo que eu fiquei no quartel, eu fiquei só 2 ou 3 meses na infantaria e consegui uma vaga para ir para a cozinha, para trabalhar lá na cozinha do quartel. Lá fiquei, aprendi muita coisa no ramo de intendência, aprendi muita coisa no ramo de hotelaria, fiz muito contato com pessoas muito influentes de Blumenau, que eu agradeço muito por essa oportunidade que eu tive, porque hoje no mundo dos negócios a gente sabe que o network ele é muito importante, que esse contato que a gente tem com as pessoas é muito importante. Então, em 2009, 2010, eu comecei a empreender. O que acontecia? Como eu trabalhava na cozinha do quartel, muita gente me procurava para fazer um churrasquinho, para fazer lá uma feijoada, para fazer uma macarronada, um carreteiro. E eu tive um insight do quê? Vou começar a cobrar para fazer isso. Eu era funcionário público, recebia meu salário todos os meses, independente se chovesse ou não chovesse. Eu era cabo do Exército, já estava com um bom salário na época, perto do que eu ganhava lá em Salete quando eu trabalhava. Eu, como cabo, já tirava um excelente salário, já tinha comprado o meu carro, já estava morando já de aluguel fora do quartel. E quando eu comecei a fazer evento, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu entendi que o quê? Eu não poderia ficar dependendo somente de uma renda. Eu tinha que ter outra fonte de renda para complementar a minha renda, para mim poder expandir a minha vida pessoal, os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que eu queria comprar, aquilo que eu queria fazer, as viagens que eu queria fazer. E foi onde eu tive a ideia de montar um negócio próprio. Eu montei a Ventura Eventos em 2009 para 2010. Começamos a trabalhar, nós fechávamos eventos de 100, 150, 200, 500, 1000 e poucas pessoas. E o melhor marketing que eu digo que até hoje que existe é o boca a boca.
Cada um, dois eventos que a gente fazia, a gente sempre multiplicava. Eu fazia um evento, naquele evento eu fechava mais um ou dois eventos. No segundo evento que eu fiz, eu fechava mais um ou outro. Começamos então, de feijoada que a gente fazia, a gente começou a fazer costela fogo de chão. De costela fogo de chão, a gente começou a fazer café colonial, a gente começou a fazer carreteiro, primeira comunhão, crisma, casamento. E o negócio começou a crescer muito, ficou muito legal. Chegou um ponto que a gente trabalhava mais ou menos em 23 a 25 pessoas. Atendíamos, às vezes, 3 municípios, 3 locais diferentes com evento. E em 2011 aconteceu de eu me queimar dentro do quartel, sofri um acidente muito grave, tinha vários contratos já fechados para aquele ano. No dia 23 de março de 2011 eu queimei 70% do meu corpo num acidente. Fiquei durante 26 dias internado numa UTI de hospital, paralisado, com um monte de coisa para fazer, com a minha carreira militar paralisada e com todos os contratos que eu tinha paralisado. Mas eu tinha uma coisa muito importante, eu tinha várias pessoas que eram os meus líderes, que eram as pessoas que poderiam me substituir no caso de acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. As pessoas que estavam de fora acabaram assumindo, a gente cumpriu a nossa agenda que a gente tinha de eventos e em 2012 para 2013 eu dei baixa do Exército Brasileiro e segui somente com a minha empresa de eventos. E nesse meio tempo de 2011 para 2012, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava no ramo de seguros. Começou a frequentar meus eventos através do meu irmão, era amigo dele. Começou a ir nos meus eventos, frequentar minha casa, ir em churrasco, ir em feijoada, ir em costela fogo de chão que a gente fazia. E naquela época também eu fui convidado por um ex-militar também de uma cidade próxima daqui para trabalhar com marketing multinível. Pensei, meu Deus, o que é isso? Marketing multinível, nunca tinha ouvido falar, vender alguma coisa, apresentar para as pessoas, convidar pessoas para entrar num sistema que eu não conhecia nada, mas foi aonde eu tive a maior, vou dizer assim, a maior abertura de pensamento, onde eu conheci um mundo totalmente diferente daquele que eu vivia. Foi onde eu entendi que eu precisava atingir o maior número de pessoas, que eu precisava impactar muito mais pessoas. Ali que eu ia ter uma grande alavancagem. E em todos os nossos negócios é assim. Em 2011 eu comecei a trabalhar então com a Dinastia Soluções Financeiras na época. A gente tinha muito treinamento de marketing, a gente tinha muito treinamento de venda, a gente era muito bem capacitado pela empresa para levar esse tipo de informações para as pessoas. E o bacana é que era assim, a gente tinha uma cobertura de seguro, a gente tinha vários benefícios oferecidos naquela época por uma companhia seguradora e a gente podia vender, a gente ainda era remunerado por aquilo que a gente fazia. Nesse momento, então, eu me deparei, eu tinha a minha renda do quartel, que era a minha principal renda, eu tinha a minha renda dos eventos, que eu fazia quase todos os finais de semana, e eu tinha a minha terceira renda, que era o marketing multinível. Então, com 23 anos de idade, 24 anos, eu já tinha 3 rendas. Então, assim, eu não dependia só de uma renda. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a reinvestir esse valor que eu recebia. E aí, em 2011 para 2012, eu conheci uma pessoa que trabalhava no ramo de seguro e eu também entrei no ramo de seguro. Mas, para encerrar aqui um pouquinho a minha apresentação, o que aconteceu? Essa foi toda a minha trajetória de trabalho. Comecei com 9 anos de idade, eu já trabalhava. Então, comecei na agricultura, da agricultura fui para lavação de carro, para auto center, trabalhei em posto de combustível, fui para um seminário de padre, depois saí, fui jornaleiro, que eu tenho muito orgulho, foi o meu primeiro contato com o ramo de vendas. Então, às vezes, o que eu vendia no final de semana era o que eu ganhava no mês. Depois eu fui trabalhar na área de turismo, uma área que eu agradeço, porque assim, eu conheci um mundo diferente, eu conheci pessoas diferentes, e eu vi que eu não poderia ficar naquela vida que eu estava ali onde eu morava. E foi onde eu resolvi mudar de cidade, mudar a minha profissão, e dali em diante, então, começou uma vida totalmente diferente.
comecei a ter experiência com outras pessoas, um mundo totalmente diferente. Eu saí de uma cidade de 7 mil habitantes para morar numa cidade que hoje tem quase 400 mil habitantes, cheia de oportunidade, uma cidade totalmente próspera, com pessoas prósperas. E então esse é um pouco da minha história, né, para vocês me conhecer. Sou ex-militar e a gente trabalhou muito tempo no ramo de eventos aqui na nossa região, Balneário Camboriú, Itajaí, Indaial, Blumenau, e há quase 10 anos que eu já estou no ramo de seguros. Sou CEO da RV Corretora de Seguros, CEO da RV Serviços de Seguro, que é uma empresa paralela com a nossa corretora. Uma empresa trabalha só no ramo de assessoria e outra empresa trabalha só na comercialização de seguro, tá ok? E a gente deixou para trás um pouco. Chegou um momento que eu tive que decidir, eu tive que parar e analisar. Ou eu fazia evento, ou eu fazia seguro, ou eu vendia seguro. Então, na nossa vida é assim. Chegou um momento que eu precisei decidir o que eu ia fazer. E eu coloquei as cartas na mesa, analisei, coloquei os números e eu decidi que eu precisava focar somente numa coisa para me poder ter o controle da situação, para me poder ter os resultados realmente de uma empresa. E em 2012 foi quando foi criada a RV Seguros, quando eu entrei de cabeça no mercado de seguros. Tirei a minha carteira de corretor de seguro, hoje eu sou credenciado pela SUSEP, todos os ramos, para atuar em todos os ramos. E então esse é um pouquinho da minha história pessoal para vocês poderem me conhecer. Por que eu resolvi montar o canal Ombro Amigo? Porque tudo na nossa vida é assim. Sempre que a gente tem um problema, seja pessoal, seja na família, seja profissional, né? A gente busca o quê? A gente busca uma pessoa próxima, a gente busca aquele nosso amigo de infância, a gente busca aquele nosso amigo de quartel, no meu caso, a gente busca a nossa mãe, a gente busca um profissional de alguma área que a gente quer. E eu decidi montar o canal justamente para isso. Porque nessa trajetória toda da minha vida, nessa escola, nessa experiência toda que eu já tenho vivido, muitas coisas da nossa vida que a gente tem, às vezes serve para alguém que está do nosso lado. Com certeza serve. Seja um problema na família, seja um problema no trabalho, seja uma indecisão que a pessoa tem, às vezes, do que ela vai fazer. Muitas pessoas hoje me procuram para falar de investimento. Há 7 anos já que eu também invisto, né? Quando eu comecei a ter resultado dos meus negócios, o meu primeiro negócio que eu montei, que eu comecei a ver que começou a sobrar dinheiro, eu parei e pensei, opa, eu preciso fazer algo a mais. O que é esse algo a mais? Aí eu via as pessoas que eram empresárias, eu via as pessoas que tinham um carro diferente, que moravam num lugar diferente, e eu pensei, o que essas pessoas fazem de diferente que eu não faço para ter o resultado diferente que eu tenho? Comecei a buscar no YouTube, comecei a buscar no Google, comecei a ver vídeo, e de lá para cá, mais ou menos uns 7, 8 anos, desde que eu comecei a trabalhar com marketing multinível, eu conheci uma pessoa que hoje é um dos meus mentores e ele disse, Renato, você precisa achar uma forma de multiplicar o seu capital. Então, eu comprei um apartamento para mim, eu melhorei de carro, eu abri um outro escritório, eu comecei a investir num outro escritório, eu abri um outro escritório e isso começou a multiplicar. Eu comecei a ter muito resultado, chegou uma época que eu ganhava no mês, por exemplo, que eu ganhava em 2, 3 anos quando eu era militar. Eu parei, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso investir. Comecei a estudar renda fixa, comecei a estudar renda variável, o que é um tesouro direto, o que era um multimercado. Comprei muito curso, li alguns livros e comecei a investir em conhecimento próprio. Comecei a investir em mim. Fui para São Paulo várias vezes em curso, fui para o Rio de Janeiro, fui para Florianópolis,
faço hoje mais ou menos em média 5, 3, 4 cursos anuais digital pela internet. Hoje a gente tem essa facilidade, você escolhe a hora que você quer fazer, você pode usar o seu final de semana, você pode usar o seu horário à noite e eu consigo, paralelo à minha profissão, aos meus negócios, aprender, estudar e multiplicar o meu dinheiro. Então eu comecei também o que? A investir. Lá em 2008 foi a primeira vez que eu investi na Bolsa de Valores. E adivinha o que aconteceu? Ganhei ou perdi? É lógico que eu perdi. Eu perdi tudo que eu coloquei naquela época em uma única empresa na Bolsa de Valores. Foi quando teve a grande crise do subprime nos Estados Unidos, a grande bolha de imóveis que aconteceu lá. Mas o que tinha acontecido? Eu não conhecia nada de investimento. Eu ouvia falar, eu via vídeos, eu via filme, e eu achava que aquilo era tudo lindo e maravilhoso. E eu fui lá e coloquei na época R$ 8.700, que dentro de 2 meses viraram pó. Viraram fumaça. Perdi tudo. Foi bem quando deu a crise, a Bolsa de Valores teve uma grande queda. E então o que eu pensei na época? Deixei passar, comecei a trabalhar com eventos. Depois, em 2011, eu tive o contato com essa empresa de multinível. Comecei a trabalhar, empreender, montar os meus negócios e aí sim eu fui me capacitar. Há 7 anos já que eu trabalho no ramo de investimento também. Trabalho com renda fixa, trabalho com fundos de investimento, trabalho com renda variável, tenho alguns papéis comprados na Bolsa de Valores e já tenho então um pouco de conhecimento, uma carga. A gente nunca sabe nada. Isso é a pior coisa que acontece quando uma pessoa acha que ela sabe tudo. Não, muito pelo contrário. Eu decidi montar esse canal justamente por isso, para a gente poder compartilhar um pouco da experiência que eu já tive. Tem gente, se a gente olhar para o nosso lado, tem gente que tem muito mais capacitação, tem muito mais carga de experiência, seja profissional, seja na vida. Então, cada um dentro do seu quadrado. E então decidi montar o canal para a gente poder compartilhar isso, a gente poder compartilhar sobre seguro, a gente poder compartilhar sobre investimento, a gente poder compartilhar sobre investimento, de que forma a gente multiplicar aquilo que a gente está ganhando, E seja no planejamento pessoal, seja no planejamento familiar, seja num negócio próprio que você quer abrir, que você quer montar, ou às vezes você trabalha como funcionário público, ou trabalha numa grande empresa, numa multinacional, ou até mesmo você poder empreender dentro do seu próprio trabalho. Às vezes você trabalha como vendedor ou como colaborador de uma empresa. De que forma você fazer para empreender dentro da empresa que você trabalha? Então, por isso que eu decidi montar o canal, para a gente poder discutir, para a gente poder compartilhar esses conhecimentos, e eu espero que eu possa levar muito para quem está assistindo e poder compartilhar um pouco da experiência de vida que eu tenho. Então hoje eu estou há 16 anos já morando em Blumenau, estou há quase 10 anos trabalhando no ramo de seguro, 7 anos já que eu trabalho no mercado que eu estou no ramo de investimento. Hoje eu não faço indicação de nada para as pessoas. Investe aqui, investe lá, faz isso, faz aquilo. Por quê? Eu nem poderia fazer isso, porque isso é muito pessoal. Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa sabe como se sente, cada pessoa sabe onde aperta o seu calo. Então o canal ele foi criado para quê? A gente vai levar vários vídeos sobre investimento, sobre seguros, que para mim é o melhor investimento que se tem hoje. A primeira coisa, quando se fala em investimento, vocês podem pegar, tem vários livros, vários best-sellers que falam isso. Você vai começar a investir, você vai começar a multiplicar. O primeiro investimento que você tem que fazer é um seguro de vida, é um seguro para você tem que se proteger, principalmente quem trabalha como profissional liberal, principalmente você que é o principal gerador de renda da sua família.
ou até mesmo sozinho. Você que trabalha, por exemplo, como representante comercial, ou você que é pai de família, mãe de família, dono de um negócio, você precisa se proteger. Você precisa proteger o seu patrimônio, que é a sua família. Primeiro, esse patrimônio você tem que proteger, depois os seus negócios, a sua vida, e aí sim, não menosprezando os outros produtos, automóvel, residencial, né? Todos são muito importantes, então você precisa assegurar tudo isso que você compra, que você trabalhou, batalhou muito para conseguir. Pessoal, então esse é o meu canal Ombro Amigo, por quê? Porque a gente sempre precisa de um colega, a gente sempre precisa de um ombro amigo, da mamãe, do papai, para a gente, naquele momento que a gente está angustiado, que a gente precisa tirar uma dúvida, que a gente não sabe o que fazer, né? Então a gente precisa de alguém, a gente precisa de alguma informação. E o intuito de montar o meu canal é justamente isso, levar esse tipo de informação para as pessoas, tá ok? Então, meu nome, repito, Renato Ventura, gostaria muito que você desse o joinha, curte o meu canal, se inscreve que sempre que a gente tiver vídeo novo você vai receber a notificação, é uma ferramenta maravilhosa que está aí para a gente poder utilizar. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história e espero também poder levar conhecimento, poder compartilhar ideias, compartilhar conteúdo com vocês. Ombro Amigo é o nome do meu canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.